Era dia de festa em Santana do Vale. Aquelas festas típicas do interior que a gente escuta falar, mas que só entende mesmo quando pisa na terra batida da praça. Sente o cheiro de canjica e milho assado no ar e ouve o som das sanfonas misturado com risadas de gente simples. Era São João e a cidadezinha estava inteira reunida ali. Crianças com chapéu de palha correndo para lá e para cá, adolescentes enfileirados na barraca do beijo, pais tirando fotos nas barraquinhas de pescaria e os mais velhos sentados em cadeiras de plástico, observando tudo como se cada segundo fosse um quadro vivo da memória. No meio daquela multidão estava Marilda, vestida com um chale simples, segurando a mão do filho com firmeza. Henrique tinha 8 anos. Era um menino magro, de cabelos castanhos cortados de forma desajeitada, com um dos dentes da frente já caído e o outro ainda mole. Tinha aquele jeito curioso de criança que quer entender o mundo todo de uma vez só. Fazia perguntas demais, olhava demais. E naquela noite, mais do que nunca, parecia ansioso. Era a primeira vez que a mãe o deixava ficar até mais tarde na festa. Marilda tirou os olhos dele por poucos segundos. Foi só o tempo de cumprimentar Dona Amélia, vizinha antiga que sempre surgia do nada com histórias sobre o passado da cidade. Quando virou o rosto de volta, a mão de Henrique não estava mais ali. No começo, ela não se desesperou. Pensou que o menino tinha se enfiado em alguma barraca, talvez atraído por um brinquedo ou um doce. Chamou o nome dele uma vez, depois outra. Sorriu, meio sem graça, para Dona Amélia, como quem pede desculpas por perder o controle. Caminhou um pouco mais rápido entre as barracas. Henrique, cadê você, menino? 10 minutos depois, o sorriso de Marilda tinha sumido. A voz, que antes era alta e confiante, começou a ficar trêmula. Henrique, responde para a mamãe! Vamos, filho! Os olhos já giravam em todas as direções e os pés corriam descoordenados. Quando ela chegou até a barraca da quadrilha e não o viu entre os outros meninos, sentiu o estômago gelar. Era quase 11 da noite quando ela apareceu na delegacia improvisada da cidade. Ofegante, desesperada, com os cabelos grudando no rosto de suor. O agente Assis, que estava terminando um copo de quentão, largou tudo ao ver o estado dela. Calma, dona Marilda, calma! O que aconteceu? O Henrique sumiu! Ela gritou, com a voz já rouca. Ele estava comigo na praça e sumiu! Sumiu! Assis se endireitou na hora. Ligou para o delegado Cícero, que estava em casa, dormindo. Em 20 minutos, 3 viaturas estavam em frente à praça. Holofotes foram ligados, os alto-falantes da prefeitura interromperam a música da festa para anunciar o desaparecimento. A voz do prefeito, trêmula, ecoou na noite. Pedimos a todos os presentes na festa que ajudem nas buscas pelo pequeno Henrique. Ele desapareceu há cerca de 1 hora. Qualquer informação, por favor, procurem a delegacia ou chamem um dos agentes no local. A festa virou um pesadelo. Pais agarraram seus filhos com mais força. Gente do vilarejo vizinho começou a ir embora às pressas. As barracas foram fechadas e grupos de moradores começaram a vasculhar cada canto da cidade, com lanternas, celulares, gritando o nome do menino como se gritassem por um ente querido. Na casa da família, seu Nivaldo, pai de Henrique, andava de um lado para o outro com o celular na mão. A TV ligada no volume máximo, esperando algum plantão. Ele não falava muito, era um homem fechado, mas naquele dia ele chorou como uma criança. Foi a primeira vez que a filha mais velha, Carolina, viu o pai de joelhos. Nos dias seguintes, as buscas viraram rotina. Cães farejadores, helicópteros, equipe de resgate, promessas de recompensa, gente cavando perto do rio, revirando galpões abandonados, chamando videntes. Nada. 1 semana depois começaram a surgir os rumores. Alguém disse ter visto um carro preto passando devagar demais pela estrada de terra. Outro jurou que viu um homem estranho conversando com Henrique perto da barraca de doces.
Uma mulher chegou a dizer que teve um sonho com um menino trancado num quarto escuro. Mas nenhuma pista levava a lugar algum. O tempo foi cruel. Quando se completou um mês, a cidade, antes tão barulhenta nas buscas, ficou muda. Só os cartazes com a foto de Henrique continuavam colados nos postes, já desbotados pela chuva. O sorriso inocente dele contrastava com o silêncio sepulcral da praça. Marilda começou a perder peso, parou de comer direito, dormia com a roupa dele do dia do sumiço embaixo do travesseiro. Não deixava ninguém tocar no quarto. E todas as noites, às 22h47, horário exato em que ele desapareceu, ela sentava na porta da casa com uma lanterna acesa, esperando, só esperando. Nivaldo ficou mais calado ainda. Tentou ser forte no começo, mas desabou por dentro. Começou a beber escondido. Às vezes, sumia da oficina e só voltava horas depois, sujo de terra, como se tivesse cavado um mundo atrás do filho. A irmã mais velha, Carolina, com apenas 14 anos na época, virou adulta do dia para a noite. Cozinhava, limpava, cuidava da mãe. E chorava escondido no banheiro. A cidade seguiu. Os anos passaram. Primeiro as buscas pararam. Depois os jornais pararam de falar. E por fim os amigos pararam de visitar. Em pouco tempo o nome de Henrique virou um sussurro, um tabu. Alguns diziam que ele tinha sido levado por gente de fora. Outros juravam que estava morto. Havia até quem suspeitasse dos próprios pais. Mas ninguém falava isso em voz alta. O tempo apagou quase tudo. Até que um dia, numa tarde quente de janeiro, o telefone da delegacia tocou. Delegacia de Santana do Vale, boa tarde. Atendeu o agente Assis, o mesmo de 12 anos atrás. Eu sou o Henrique, disse uma voz do outro lado. O Henrique da Marilda. Assis ficou mudo por alguns segundos. Repete isso, por favor? Eu sou o Henrique, aquele que sumiu. A respiração dele estava pesada e havia um silêncio ao fundo. Nenhum som de carros, nenhuma voz, nada. Onde você está, filho? Na rodoviária. Acabei de chegar. 20 minutos depois, 3 viaturas chegaram na rodoviária da cidade. O delegado Cícero desceu primeiro. Estava mais velho, o cabelo quase todo branco e os olhos cansados. Quando viu o rapaz sentado num dos bancos, reconheceu o formato do rosto, os olhos fundos, a expressão quieta. Henrique? Perguntou com cuidado. O jovem olhou para ele e assentiu. Foi levado para a delegacia em silêncio. Não quis água, nem comida. Ficou sentado, olhando para o chão. Disseram para ele que a mãe viria em breve. Ele não reagiu. Quando Marilda entrou, o tempo desmoronou. Ela gritou, abraçou o filho com tanta força que os policiais ficaram sem jeito. Chorava, tremia, como se estivesse tentando segurar todos os anos que tinham se perdido. Nivaldo veio em seguida. Diferente da esposa, ele não chorou. Encostou a testa na do filho, respirou fundo e disse: Eu sabia. Mas o reencontro durou pouco. Henrique, com a voz baixa, olhou para o delegado e disse: Eu preciso contar uma coisa. Todos se calaram. Eu vi coisas que ninguém aqui vai acreditar. Cícero puxou uma cadeira, ligou o gravador. Henrique respirou fundo, fechou os olhos por um instante e começou a falar. A primeira frase foi o suficiente para gelar o sangue dos presentes. Eu não fui o único. Henrique respirou fundo antes de começar. O delegado Cícero, o agente Assis, os pais dele e até uma psicóloga da cidade estavam na sala. Ninguém dizia nada. O silêncio parecia esperar pela próxima frase como um animal faminto. O gravador já girava há minutos, mas Henrique só agora reunia coragem. Eu lembro de tudo,
ele disse, com os olhos fixos na parede. Eu lembro do homem, o cheiro do carro, a casa, o porão. Eu nunca esqueci, nem por um dia. A psicóloga, uma mulher de voz suave chamada doutora Lúcia, fez um leve sinal com a cabeça, incentivando-o a continuar. Eu tinha acabado de soltar a mão da minha mãe, ele disse. Foi só um segundo. Um homem me chamou. Disse que meu pai estava me esperando perto da barraca de argola. E eu fui. Não sei por quê. Ele era alto, magro, tinha uma cicatriz aqui, ó. Apontou para o lado esquerdo do pescoço. E usava um boné vermelho. Henrique parou por um instante. Os olhos marejaram, mas ele não chorou. Quando eu percebi que a gente não estava indo para barraca nenhuma, eu tentei correr, mas ele me puxou de volta. Me jogou no banco de trás do carro. Tinha uma toalha com um cheiro doce, fortíssimo. Eu fiquei tonto. Apaguei. Dona Marilda levou a mão à boca. Nivaldo fechou os punhos. A psicóloga anotava, mas com o semblante de quem já queria interromper, e não interrompia. Quando acordei, eu estava amarrado, ele disse. Era um porão, frio, escuro. Tinha uma lâmpada que piscava. As paredes eram sujas. Tinha cheiro de mofo. E tinha outras crianças. O ar saiu da sala, de um jeito quase visível, como se alguém tivesse arrancado o oxigênio de todos de uma vez. Eu era o mais novo. Os outros, alguns deviam ter uns 10, 11 anos. Tinha uma menina chamada Bruna. Ela chorava todas as noites. Dizia que era de uma cidade chamada Canavieiras. Outro menino se chamava Tiago. Era quieto demais. Ficava num canto tremendo. A gente quase não falava, só se olhava. A gente já sabia que ninguém ia nos achar ali. Henrique fez uma pausa. Olhou para o pai. Eu esperei o senhor durante 3 anos. O velho Nivaldo chorou calado. Marilda tremia como se estivesse febril. Cícero só olhava. Ele era metódico, tinha horários. Às vezes passava dias sem aparecer. Às vezes descia todo dia, levava comida, uma marmita gelada, água e, de vez em quando, levava um de nós. Nunca dizia para onde, só apontava. E a gente ia. Voltavam? Perguntou a psicóloga com voz trêmula. Henrique olhou para ela. Alguns sim, outros não. A mulher anotou alguma coisa, com a mão tremendo. O delegado desligou o gravador por um momento. Henrique, você lembra do lugar? Tem alguma pista? Eu não sabia onde era, respondeu. As janelas eram lacradas. A única coisa que eu escutava era um sino. Todos os dias, às 6 da manhã e às 6 da noite. Depois que cresci um pouco, percebi que devia ser o sino de uma igreja. E também ouvi avião, bem longe, como se fosse rota de aeroporto. O delegado anotou no bloco. A psicóloga sinalizou que Henrique deveria descansar, mas ele insistiu em continuar. Um dia, a menina Bruna foi levada e não voltou. A gente ficou em silêncio por horas, até que o Tiago falou. Ele disse que tinha visto um cemitério. Disse que, enquanto era carregado, viu pela fresta do capuz umas cruzes brancas alinhadas. Isso ficou na minha cabeça por anos. Henrique apertou as mãos com força. As veias saltaram. Eu cresci lá, no escuro, sem saber se ia sair e com medo do que acontecia fora do porão. Marilda tentou se aproximar, mas ele recuou. Foi sutil, mas foi claro. Ele começou a ensinar coisas, me dava livros, me falava de ideias esquisitas. Disse que eu tinha sido escolhido, que precisava aprender a sobreviver, que o mundo lá fora era sujo, corrompido e que só ali, no silêncio, eu podia entender a verdade. Henrique olhou para o delegado com um olhar duro. A verdade dele era loucura. O delegado assentiu. E você conseguiu fugir? Perguntou. Henrique hesitou. Quando eu tinha uns 18, ele começou a sair mais. Deixava cadeados frouxos. Não sei se ficou confiante ou se queria que eu tentasse.
Um dia, ele esqueceu a chave no casaco e eu consegui abrir a porta. Saí correndo, mas não cheguei a lugar nenhum. Era um matagal enorme, rodeado por cercas altas e arame farpado. Voltei antes que ele percebesse. Silêncio. Depois disso, ele passou a me tratar diferente. Me dava comida melhor, um rádio pequeno e começou a conversar comigo como se fosse pai. Dizia que o mundo tinha me esquecido, mas ele não, que meus pais já tinham me substituído, que eu nunca fui amado. Eu comecei a acreditar. A psicóloga se inclinou. Mas você voltou. Henrique olhou pela janela. Voltei quando ouvi no rádio, por acaso, o nome da cidade. Santana do Vale. Estavam falando de uma romaria, disseram o nome da escola, e aí eu lembrei de tudo. Na mesma noite, peguei a chave dele, esperei ele dormir e fugi de novo. Andei por horas, até encontrar uma estrada. Um caminhoneiro me deu carona. A Polícia Nacional foi acionada. Em menos de uma semana, começou uma operação gigantesca com base nos poucos detalhes dados por Henrique. Cães, drones, perícias em cemitérios e trilhas próximas, e uma semana depois, encontraram. A cerca de 120 quilômetros da cidade, no meio de um terreno rural abandonado, havia uma pequena casa cercada por mato, com uma igreja a 2 quilômetros de um cemitério à vista de uma curva de terra. Quando invadiram o local, a casa estava vazia. O porão era real. E dentro dele encontraram restos de brinquedos, roupas infantis, colchões mofados e registros de nomes escritos nas paredes. Tiago, Bruna, Felipe, Roberta. Alguns com datas, outros riscados. E mais, encontraram fotos, polaroides antigas registrando rostos de crianças em ambientes escuros. Algumas fotos mostravam as mesmas crianças em diferentes idades, mas Bruna nunca apareceu novamente. Henrique foi acolhido por uma equipe de psiquiatras. A cidade virou um pandemônio. Repórteres de todos os cantos chegaram em Santana do Vale. Manchetes estampavam jornais. Menino desaparecido há 12 anos retorna e revela cativeiro com outras vítimas. Operação busca criminoso em fuga que teria mantido crianças presas por anos. A casa de Marilda virou ponto de comoção. Gente deixava flores, mensagens, cartas. Mas Henrique não saía do quarto. Quase não comia, quase não dormia. Ele ainda fala com você? Perguntou a irmã, Carolina, uma noite. Henrique não respondeu, mas algo em seu olhar deixou a irmã arrepiada. O delegado Cícero tentou contato com outras cidades. Em Canavieiras, confirmaram o desaparecimento de uma menina chamada Bruna em 2010. Era ela, a última lembrança viva de Henrique, e agora, possivelmente, morta. No quarto, Henrique escrevia num caderno velho. Anotava nomes, datas, fragmentos de memórias. Tentava montar o quebra-cabeça de sua própria vida. Mas algo incomodava. Ele... não era só ele. Disse um dia, baixinho, para a psicóloga. Tinha mais gente envolvida. Às vezes, ele recebia visitas. Conversavam por horas, riam. Eu ouvia vozes, mas nunca consegui ver os rostos. Uma vez, eu ouvi o nome de um vereador. O delegado congelou. Pediu que repetisse. Henrique olhou nos olhos dele. Eu lembro. O vereador não pode saber que você ainda está aqui. Foi isso que ele disse. A investigação, que já era grande, virou nacional. Pessoas importantes da região começaram a se afastar dos cargos. Alguns sumiram. Outros disseram que nunca ouviram falar de Henrique. Mas o que mais perturbava era a possibilidade de que aquilo tudo fosse apenas uma ponta do iceberg. E no fundo, Henrique sabia disso. Ele está solto e sabe que eu voltei. Marilda segurava o filho toda a noite.
como se pudesse impedir o passado de voltar. Mas o passado já estava ali. E o que Henrique ainda não contou era o que mais dava medo. O mês de junho voltou para Santana do Vale como um velho conhecido de duas caras. Uma, sorridente, colorida, com cheiro de quentama e bandeirinha pendurada nos varais. A outra, escura, pesada, carregada por uma lembrança que ninguém queria falar em voz alta. Era a primeira vez em 12 anos que o São João se aproximava com Henrique de volta na cidade. Mas nada era como antes. As costureiras montaram os vestidos de quadrilha, mas agora colocavam velas acesas nas janelas ao anoitecer. Os bares penduravam bandeirinhas e fitas, mas deixavam imagens de Santo Antônio no balcão, cobertas por pano branco. A fogueira da praça principal ainda seria acesa no dia 24, como todo ano, mas agora o povo dizia que aquela chama seria também uma promessa, uma proteção, uma resposta. A cidade, embora tentasse sorrir, estava com medo. Porque Henrique tinha voltado, e o que ele contou fez o povo entender que o perigo nunca foi embora. Henrique passava a maior parte dos dias calado, dentro do quarto. No início, saía até a varanda. Depois, nem isso. Dizia que o ar da rua parecia pesado, que via pessoas observando a casa à distância. Às vezes, durante a madrugada, Marilda ouvia ele andar pelo corredor e ficava horas encarando a porta do quarto da irmã. Nivaldo reforçou a tranca do portão, colocou grades novas nas janelas e andava com uma peixeira presa na cintura. Quando perguntavam, ele só respondia: "Agora não é mais sobre medo, é sobre raiva." Na delegacia, o delegado Cícero já estava sob pressão. As evidências encontradas no sítio, especialmente os nomes riscados nas paredes, foram encaminhadas para a perícia de outro estado, depois que os laudos locais foram misteriosamente extraviados. Documentos sumiram. Agentes que visitaram a casa disseram que viram uma lista de nomes que agora ninguém achava mais. Cícero desconfiava de tudo, mas só confidenciava com um homem, Padre Joaquim. O padre era antigo, daqueles de batina puída e olhar desconfiado. Foi ele quem alertou primeiro. Lembra que Henrique falou de vozes, risadas e do nome de um vereador? Pois bem, tem gente aqui em Santana que usa terno, mas tem as mãos sujas desde a época da ditadura. Se ele mexeu nesse vespeiro, vão querer abafar, nem que seja com sangue. Cícero respirou fundo. O padre continuou. Junho tá aí, o mesmo mês, a mesma data, e tem gente que acredita que o ciclo não terminou, que para essa história morrer, tem que levar o menino junto. Na escola onde Carolina, a irmã de Henrique, trabalhava, começaram a circular bilhetes anônimos com ameaças. Alguns vinham escritos com caneta vermelha, com letras grandes e rabiscadas. Quem mexe com o passado cava a própria cova. O fogo vai queimar de novo. Seu irmão devia ter ficado onde estava. Ela levou um dos bilhetes até o delegado. Cícero leu, olhou para ela e disse o que já não queria mais esconder. A gente está lidando com algo maior. O que o Henrique viu, o que ele sabe, não é só sobre um doido que sequestrava crianças. Tem mais. Tem nome forte por trás. Gente da política, da polícia, da igreja, talvez. A jovem tremia. E agora? Perguntou. Agora a gente protege ele, mas tem que ir com calma, porque quem quer silenciar já começou a se mexer. Na casa da família, Henrique começou a ter pesadelos, gritava durante a noite, suava frio. Marilda chegava a entrar no quarto e encontrá-lo encolhido no canto, repetindo as mesmas palavras.
Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ele nunca foi embora! Um dia, Carolina encontrou desenhos escondidos no caderno dele. Desenhos que pareciam infantis, mas carregavam algo doentio. Uma figura alta, com os braços longos demais. Uma criança com os olhos apagados. Uma casa no meio de uma plantação queimada. E uma fogueira. Grande, muito maior que todas as outras. No rodapé do desenho, uma frase escrita várias vezes. Fogo limpa o que a cidade suja não quer ver. Na semana do São João, a cidade se dividia entre preparar a festa e esconder o medo. Os comerciantes queriam o movimento, os políticos queriam os votos. Mas o povo sentia na pele que algo não estava certo. Na noite do dia 22, um protesto silencioso tomou conta da praça. Velas foram colocadas no chão, formando o nome Henrique no centro. Não era homenagem, era um aviso. A gente sabe e tá de olho. Na manhã seguinte, a palavra mentirosos estava pichada no muro da escola onde Carolina dava aula. No fim daquele mesmo dia, o cachorro da família apareceu morto no quintal, envenenado. Henrique parou de falar. Passava o dia inteiro escrevendo, desenhando, ouvindo rádio de pilha. No dia 23, véspera da fogueira, chamou o pai e pediu para conversar. Nivaldo entrou no quarto, sentou na beirada da cama e ouviu. Pai, eu lembrei de quem ele é. O pai ficou paralisado. Eu vi ele na TV. Quando a equipe do governo veio aqui, ele estava entre eles. É um assessor. Tem outro nome agora, mas é ele. Eu sei. Nivaldo levou a informação direto para o delegado, que em menos de 12 horas confirmou. Um dos assessores que visitaram a cidade durante as investigações federais era ex-funcionário da prefeitura, demitido misteriosamente anos antes, logo após o desaparecimento de Bruna, a menina de Canavieiras. O nome dele era Rodrigo Félix, mas antigamente usava outro, Marcos Felisberto. Henrique tremeu quando viu a foto dele impressa. É ele é o homem do boné vermelho. Na madrugada do dia 24, data da grande fogueira de São João, o portão da casa de Henrique foi arrombado. Nivaldo ouviu o barulho, desceu com a peixeira na mão e encontrou 2 homens fugindo pelo quintal. Um deles deixou cair um envelope. Dentro havia uma única folha, um desenho, o mesmo que Henrique tinha feito. A casa, o homem, a criança e a fogueira. No verso, uma frase: o ciclo precisa ser completo. Naquele mesmo dia, Henrique desapareceu de novo. Acordaram às 7 e o quarto estava vazio, a janela aberta e marcas de pegadas no parapeito, como se alguém tivesse sido levado à força ou pulado por conta própria. A cidade congelou. O delegado mobilizou buscas imediatas, mas dessa vez havia pressa e havia pânico, porque não era mais só o menino. Era o que ele sabia, era o que podia expor. E porque todos sabiam, se ele desaparecesse de novo, ele não voltaria. O sino da igreja tocava às 6 da tarde, como sempre. As fogueiras estavam sendo acesas pelas ruas, as crianças soltas com seus estalinhos, a música alta mascarando a tensão. Mas na casa de Marilda, o fogo era outro. Ela olhava para o céu escurecendo, abraçada à roupa que o filho usava no dia anterior. Ele sabia, murmurou, ele sentiu, ele tentou avisar. E então ela viu, colado no portão da casa, preso com um prego, havia um bilhete, molhado pela chuva fina, escrito com letra trêmula: se eu não voltar, procurem no mesmo lugar, mas levem gente com coragem, porque ele ainda tá lá e não tá sozinho. Era de Henrique.
Naquele momento, o que era São João virou vigília, o que era festa virou caçada. E a cidade se deu conta de que para descobrir a verdade, talvez fosse preciso queimar tudo, até os nomes mais poderosos. O dia amanheceu estranho em Santana do Vale. O céu, que nas últimas semanas vinha limpinho, amanheceu carregado. Cinza, quase verdeado. Aquele tipo de cor que avisa, sem precisar falar. Alguma coisa vai acontecer. Era 24 de junho, dia de São João, mas a cidade não estava em festa. Pelo contrário. A notícia de que Henrique havia desaparecido de novo, exatamente 12 anos depois, caiu como dinamite na boca do povo. A notícia correu mais rápido que os sinos da igreja. Na feira, as mulheres falavam com a mão na boca. No mercadinho de seu Otacílio, o rádio foi desligado. Na escola, suspenderam as aulas. E na rádio local, o apresentador falou ao vivo com a voz engasgada. Hoje, Santana do Vale precisa parar, porque a gente fingiu que esqueceu. E agora, o passado veio cobrar. Na casa de Marilda, as velas que haviam sido acesas na noite anterior continuavam queimando. Mas agora havia mais gente, vizinho, primo, desconhecido, gente que ela nunca viu na vida, mas que estava ali, de pé, em silêncio, como se fizessem parte daquilo também. Ela segurava o bilhete com os dedos duros. Era como se ele queimasse, e lia pela 10ª vez. Se eu não voltar, procurem no mesmo lugar, mas levem gente com coragem, porque ele ainda está lá e não está sozinho. Carolina tentava segurar a mãe, mas ela já estava decidida. Chega! Eu não vou perder ele de novo! E foi ela quem disse a frase que mudou tudo. Se a polícia não vai, eu vou. Na delegacia, o delegado Cícero andava de um lado para o outro. 3 policiais haviam pedido afastamento nas últimas 48 horas. Um dos carros amanheceu com os pneus cortados e alguém havia deixado um envelope marrom sobre a mesa dele com fotos antigas. Crianças amarradas, olhos vendados, rostos reconhecíveis. E entre os rostos, um nome rabiscado com caneta preta. Joaquim Lopes, 1994. Era o nome do atual prefeito. Cícero sentou, pegou a foto e encostou as costas na cadeira. Esses filhos da puta estão protegendo uns aos outros há décadas. No mesmo instante, o padre Joaquim entrou na sala, sem batina, de camisa branca e calça preta. Na mão, um envelope amassado. Eu sei onde fica a casa. Cícero olhou com um misto de alívio e raiva. Por que só agora? Porque até hoje eu tive medo. Às 10 da manhã, uma comitiva começou a se formar na Praça Central. Marilda à frente, Carolina ao lado, Padre Joaquim com um rosário pendurado no pescoço. O povo começou a se juntar. Não foi gritaria, nem bagunça. Foi firmeza, silêncio, olhos vermelhos mais abertos. Gente que perdeu filho, irmão, sobrinho. Gente que nunca esqueceu Bruna, a menina de Canavieiras. Gente que sentia que a cidade precisava quebrar essa maldição com as próprias mãos. Cícero chegou logo depois, com 2 agentes, os únicos que não recuaram, todos armados, e disse: se tiver gente grande envolvida, que seja. Hoje a gente vai até o fim. O grupo seguiu pela estrada de terra que levava ao sítio abandonado. Mais de 30 pessoas, carros, motos, até carroças. Era como uma romaria ao contrário. Em vez de ir pedir milagre, estavam indo cobrar verdade. O céu continuava fechado. No meio do caminho, a rádio do carro de Cícero começou a chiar e uma música antiga tocou. Sanfona triste, voz arrastada. A música falava sobre um menino que se perdeu no mato e nunca mais voltou. O delegado desligou. Marilda olhava pela janela apertando uma blusa do filho contra o peito. Carolina chorava calada. Padre Joaquim rezava sem abrir a boca. Chegaram ao local perto do meio-dia. A casa estava ali, igual antes, mas havia algo diferente. Sinais de movimento recente.
Pegadas na terra, fumaça distante e um novo cadeado no portão de entrada. Cícero mandou arrombar. Do lado de dentro tudo estava igual. O porão, o cheiro, os colchões velhos, mas agora havia algo a mais, um novo quarto que não existia antes, escavado dentro da parede, como se tivessem ampliado o cativeiro, e dentro dele uma cadeira de rodas e correntes. Marilda caiu de joelhos. Carolina encontrou algo no canto, um pedaço de papel rasgado com letra torta. Não confie em todos, nem mesmo nos que estão com você. Henrique havia estado ali, há pouco tempo. Foi então que ouviram o tiro, vindo do mato, próximo. O povo se escondeu. Cícero puxou a arma. Os policiais correram até a trilha e encontraram um homem estirado no chão, ferido no braço. Era um antigo caseiro da região. Disse que foi atacado por 2 homens mascarados que fugiram com um carro branco, mas antes de irem, deixaram um recado. O menino não vai abrir a boca. O povo se revoltou. Alguns queriam ir atrás, outros rezar. Marilda só queria o filho. Foi quando o padre Joaquim, com a voz trêmula, apontou para o fundo do mato. Tem uma trilha. Ela leva até uma antiga mina de calcário. Ninguém usa mais, mas eu ouvi dizer que eles usavam aquilo como depósito, ou como cova. O grupo seguiu a trilha. Demoraram quase 2 horas até chegar ao local. Era um buraco enorme, cercado por pedras e árvores densas. No centro, uma estrutura abandonada, com paredes de concreto cru e símbolos estranhos pintados nas colunas. Lá dentro, encontraram sangue seco, cobertores e um rádio ainda ligado, sintonizado na rádio da cidade. Henrique esteve ali, mas não estava mais. No chão, mais um bilhete, desta vez curto. Eles ainda mandam, mas eu me lembro de tudo. O grupo voltou arrasado, mas com provas. Cícero mandou isolar os locais. Tiraram fotos. Marilda não falava. Carolina abraçava a mãe como se ainda houvesse algo para salvar. Mas naquela noite, algo inesperado aconteceu. A fogueira principal, no centro da praça, foi acesa, sozinha. Ninguém da prefeitura tocou nela. Nenhum responsável deu ordem, mas ela queimava, forte, e ao redor dela, dezenas de papéis começaram a cair do céu, jogados de um prédio abandonado ao lado da igreja. Eram cópias de um caderno, com os nomes: Bruna, Tiago, Felipe, Roberta, Henrique e outros. Ao lado de cada nome, uma data. E em alguns, nomes de padrinhos políticos, empresários, um juiz aposentado, um pastor e o nome de Rodrigo Félix. Henrique havia deixado um dossiê. Contudo, a cidade entrou em estado de choque. No outro dia, as manchetes já estampavam. Jovem desaparecido revela rede de sequestro e abuso protegida por autoridades. Fogueira de São João vira símbolo de denúncia. Rodrigo Félix desapareceu. 2 vereadores renunciaram. Um delegado aposentado foi encontrado morto em casa, com a palavra culpado escrita na parede com tinta vermelha. Mas Henrique ainda não apareceu. Na missa de São Pedro, no fim do mês, Padre Joaquim fez um sermão diferente. Em toda a festa de São João, a gente acende fogueira para esquentar o coração. Esse ano, a fogueira foi para iluminar a verdade, e o menino virou chama. Queime dentro de nós até que nunca mais aconteça de novo. A praça estava lotada, todos de branco, e no alto do coreto, pendurado por alguém durante a madrugada, estava o último bilhete de Henrique. Se um dia eu voltar,
que seja para dançar quadrilha, com a cidade inteira me vendo, com minha mãe me esperando com o milho na mão, e meu pai rindo lá do fundo. Aí sim eu vou saber que voltei de verdade. O mês de junho terminou, mas o calor ficou. Não aquele calor de fogueira e dança, ficou um calor abafado, quase sufocante, como se o céu ainda estivesse preso, entalado, esperando um desfecho que ninguém ousava pedir. Em Santana do Vale, ninguém mais falava de São João. A fogueira apagada virou altar improvisado. Os restos de bandeirinhas queimadas balançavam com o vento e o coreto, onde crianças dançavam quadrilha todos os anos, agora estava vazio, silencioso. Exceto por uma carta que ainda tremulava, presa com durex no vidro da placa de avisos. A verdade nunca volta em silêncio. Ela grita com cheiro de fumaça e gosto de lembrança ruim. Assinada Henrique Costa da Silva. 3 dias depois da divulgação do dossiê, a cidade virou um campo minado. Agentes federais chegaram. Helicópteros sobrevoaram as redondezas. Uma força-tarefa ocupou a antiga delegacia. E o delegado Cícero, mesmo pressionado, foi mantido à frente das investigações. Era o último que ainda parecia lutar com o coração. O resto ou tinha fugido ou estava sob suspeita. Na lista de nomes revelados por Henrique, 3 vereadores, um ex-juiz, um pastor, um empresário dono de fazendas e Rodrigo Félix, o homem que ele reconheceu como sequestrador. 2 desses nomes foram presos. 3 sumiram. 2 foram encontrados mortos. Suicídio, disseram, mas ninguém em Santana acreditou nisso. O povo, pela primeira vez, não calou. Começaram vigílias todas as noites na praça, fogueiras pequenas, cercadas de cadeiras de palha e mãos dadas, velhos chorando, jovens revoltados, crianças desenhando Henrique com asas, como se ele fosse santo ou anjo, e Dona Marilda, no centro de tudo, de branco, em silêncio, de cabeça erguida. Ela não chorava mais, não pedia mais nada, mas esperava, o tempo todo. Esperava o filho voltar pela última vez. Carolina passou a dormir com a luz acesa. Tinha pesadelos constantes. Às vezes ouvia o irmão chamar por ela. Outras, sonhava com o antigo cativeiro da casa em chamas, com crianças rindo lá dentro. Acordava suada com as mãos tremendo. Foi ela quem decidiu procurar a velha freira que morava na beira do rio, Irmã Lurdinha. Uma mulher que, dizem, conhecia os caminhos da alma mesmo antes de nascer. Lurdinha ouviu tudo, em silêncio. Depois, disse apenas: ele deixou tudo preparado. O menino. Ele sabe que talvez não volte com as próprias pernas, mas deixou os rastros certos. Só falta coragem para seguir. Carolina perguntou o que ela queria dizer com aquilo. A freira respondeu olhando dentro dos olhos dela. Ele não quer ser lembrado como vítima. Ele quer ser lembrado como quem quebrou a corrente. 2 semanas depois, um jovem agricultor da região chamado Theo encontrou um caderno enterrado num formigueiro, próximo ao antigo sítio onde Henrique havia sido mantido. Estava embrulhado num pano vermelho. No topo da primeira página, a letra tremida. Se este for meu fim, deixo aqui tudo o que vi, tudo o que lembro, tudo o que eles fizeram. O caderno continha relatos detalhados de datas, vozes, conversas ouvidas atrás das paredes, nomes e hábitos de todos os envolvidos. Dizia que o cativeiro era um entre vários, que crianças de várias cidades pequenas foram levadas e treinadas ali, e que quem obedecia era levado adiante para níveis maiores. Era uma rede velha, que vinha de longe. Henrique havia mapeado tudo, sozinho, com a memória de um menino que viveu no escuro.
Na última página, uma carta. Se eu for embora de vez, quero que saibam. Minha mãe nunca esqueceu de mim. Meu pai segurou a culpa até o fim. Minha irmã foi minha esperança. E o delegado Cícero, o primeiro adulto que ouviu sem duvidar. Mas os culpados, eles estavam ao lado de vocês o tempo todo, falando em Deus, falando em progresso, sorrindo para a câmera, apertando suas mãos. Agora é com vocês. Eu fiz o que pude, do jeito que deu. Se um dia eu voltar, que seja com a roupa da infância, com o cheiro do milho da praça e com o coração em paz. Mas se eu não voltar, não deixem ninguém apagar meu nome. Dona Marilda leu a carta em silêncio, sentada no batente da casa. Depois que terminou, pediu uma tesoura, cortou o cabelo curto como usava na juventude, vestiu uma blusa branca com o nome do filho bordado e saiu andando pela cidade. Parou em frente à antiga escola de Henrique. Entrou, pediu para ver a diretora e disse: "Quero que deem o nome dele para essa escola. Ele merece ficar para sempre aqui, com os outros, onde devia ter crescido." A diretora, aos prantos, abraçou a mulher. Uma semana depois, a prefeitura, agora comandada interinamente por uma vice que nunca se envolveu com o caso, oficializou: Escola Municipal Henrique Costa da Silva. Educação é liberdade. Na missa do dia 13 de julho, mais de 300 pessoas se reuniram. A igreja não comportava. A praça inteira ficou tomada. Carolina leu um trecho do caderno do irmão. O padre Joaquim falou da fé que só serve se andar de mãos dadas com a verdade. No final, Cícero subiu ao altar, sem farda, sem arma. Com os olhos marejados, disse: "O menino que sumiu não era só Henrique. Era o nome de todos os que desapareceram sem deixar rastro. Ele foi a voz, a coragem, a faísca. E agora é nossa responsabilidade continuar o que ele começou." Marilda segurava a mão da filha com força. Nivaldo não foi. Preferiu ficar em casa, no quarto do filho, com as cartas, os desenhos e o silêncio. Na última noite de julho, uma fogueira pequena foi acesa no quintal da casa. Só a família estava ali. O rádio tocava baixo uma sanfona antiga e o cheiro de milho assado tomava o ar. Marilda colocou a blusa de Henrique dobrada no colo. Carolina acendeu velas ao redor. E Nivaldo, do jeito bruto dele, acenou para o céu. "Onde quer que você esteja, moleque, você venceu." A brisa passou leve, como um sopro. No ano seguinte, em junho, a cidade voltou a enfeitar as ruas. Mas agora a Praça Central tinha um novo monumento. Uma estátua simples de bronze com o rosto de um menino olhando para frente, com um olhar sério, firme, sem medo. Na base, uma placa. "Aqui está a memória de quem não voltou por completo, mas acendeu a fogueira que queimou a mentira." Henrique nunca mais apareceu. Nenhum corpo foi achado, nenhuma pista nova. Mas ninguém em Santana do Vale ousa dizer que ele morreu. Porque o nome dele está nas escolas, nos terços, nas fogueiras, nas canções, nas costureiras que bordam esperança nos panos de prato e nos olhos das mães que agora não soltam a mão dos filhos nem por um segundo. O menino desaparecido voltou sim, mas voltou como faísca. E faísca nunca some. Ela vira chama ou vira aviso. Se você ouviu essa história até o fim, comente de que cidade você está falando, se inscreve no canal e curta o vídeo. Se quiser, pode contar alguma história que aconteceu com você no interior. Nós vamos adorar saber. Até a próxima história!